say when you're sleeping I'm awake, tears on my pillowcase. Only one thing matters in this life, will you make it to the other side? And do you believe in bridges? Well, I know where you are, and I see where you're coming from, 'cause I've been there myself, put my faith in a man-made God. I know where you are. Have you ever seen true love? Do you know what it's made of, or where it came from? Could it be the world has left you blind, and every day you pass it by, you don't even recognize it? Well, I know where you are, and I see where you're coming from, 'cause I've been there myself, put my faith in a man-made God. I know where you are. I know where you are. I know that Jesus paid it all, and it is well with my soul. And when the waters rise and the stars fall from the skies, I will not be alone. No, I will not be alone. I know where you are, and I see where you're coming from. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ó Senhor, tu és grande, maravilhoso, ó Pai. Grande é o teu nome. Louvemos ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Diante de ti prostramos, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nós.
sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. Louvado seja. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pai, nós louvamos o teu nome e iniciamos esta celebração declarando que tu és grande, que tu és maravilhoso, ó Pai, que tu és o Deus acima de todas as coisas. Só tu és o Deus eterno acima do céu. Em nossa vida, em nossa família, tu és o único Deus, aquele que nos dá todas as coisas, aquele que nos amou, que nos alcançou com a sua graça, ó Pai. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Aquele que tem nos ajudado, aquele que nos ajuda em nossos momentos de fraqueza, que luta por nós. Ó Pai, queremos o teu nome engrandecer, porque só tu és de fato o Deus eterno sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja. Declaramos que tu és o Deus acima de todas as coisas. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céus. Boa noite. Seja bem-vindo a essa celebração, a esse culto que nós prestamos ao Senhor, aquele que é o Deus grande, o único digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Por isso cantamos a Ele e damos a Ele toda a glória. Vamos continuar louvando. Exulte o nome do Senhor. A Deus damos glória. Glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Real, foi assim Jesus morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Prova de amor nos merecimentos
Salvador, vai vê-lo exaltado na glória dos céus. Exulte, exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Por nós todos deu. Ele entregou o seu Filho, por nós todos deu. A Deus demos glória. Ele nos ama muito. Ele tem demonstrado o seu amor para conosco em todo tempo, a cada momento, em cada mínimo cuidado. Eu costumo dizer nos nossos cultos de orações, quando a gente agradece a Deus pelos livramentos, a gente agradece por aqueles poucos livramentos que a gente vê, que a gente toma conhecimento, mas agradece por aqueles muitos outros que a gente não vê, porque eu tenho certeza que Deus tem cuidado de nós de uma forma tão grande e muitas vezes a gente sequer toma conhecimento do cuidado e do livramento que Ele tem demonstrado por nós, que Ele tem agido, né, em nosso favor em todo o tempo. A Bíblia diz que a natureza revela o Criador. Nas estrelas vemos a mão do Senhor, no dia a dia, no sol que nasce, no ar que a gente respira, na lua, em tudo que está ao nosso redor, nós podemos ver a mão do Senhor. Continue louvando e adorando a Ele. Nas estrelas vejo a sua mão e no vento eu ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, mas o que Ele é para mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, mas o que Ele é para mim. Até que um dia o seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia eu sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Quem é Jesus pra você? Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, mas o que Ele é pra mim. Até que um dia o seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar,
Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus com vocês. E nessa noite eu queria falar sobre a Igreja da Meia-Noite. Daqui a pouco eu explico um pouco mais sobre isso. Vamos dar início lendo a palavra no livro de Mateus, capítulo 7, nos versículos 11 e 12, onde Jesus diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Senhor, nós rogamos a Ti, Senhor, que tenha misericórdia de nós, que nessa hora o Senhor fale aos nossos corações, que o Espírito Santo consiga semear a boa semente e os nossos corações possam estar preparados para que essa semente venha a frutificar muito, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Bom, essa passagem de Mateus 7, ela é considerada por muitos como a regra de ouro. Não é? É como se fosse a ética de Jesus, um resumo. Não é? Jesus ele tinha uma capacidade extrema de resumir e simplificar as coisas de uma forma que qualquer pessoa pudesse entender. A igreja, ela cria dogmas, liturgias, tradições, coisas que às vezes ofuscam o que realmente importa. Mas Cristo consegue falar diretamente aos nossos corações. E eu te pergunto, e hoje? Qual seria a resposta que nós ouviríamos se nós perguntássemos para as pessoas como é viver o Evangelho? Será que a gente iria ouvir essa passagem? Será que a gente ouvia a regra de ouro? Ou será que a gente ouvia uma série de usos e costumes, uma série de legalismos, de religiosidades? Pois bem, a expectativa de Jesus com relação à igreja pode ser percebida na passagem onde ele lava os pés dos discípulos. Se você for até João 13, você vai encontrar essa história, todo mundo conhece. Jesus tira a sua capa, seu símbolo de autoridade, ele amarra uma toalha na sua cintura e começa a lavar os pés dos discípulos. Né? Naquela passagem ali, Pedro diz que jamais Jesus ia lavar o pé dele, e aí Jesus diz: se eu não lavar o seu pé, então você não tem parte comigo. E aí Pedro vai dizer: então lava minha mão, lava minha cabeça, me dá banho. E Jesus fala: não precisa, sejam tão limpos pela palavra que eu tenho ensinado. Vocês só precisam lavar os pés. E aí em João 13, no versículo 13 até o 15, vai dizer assim, Jesus fala: vocês me chamam de mestre e de senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Então aqui a gente percebe a expectativa de Jesus sobre a prática ética da igreja. Se na primeira passagem de Mateus a gente vê o conceito ético, a regra de ouro de fazer aos outros o que a gente gostaria que os outros fizessem com a gente, aqui a gente tem uma visão prática. Jesus dá o exemplo. Ele vai lá e faz o trabalho sujo. E ali ele diz: eu espero que vocês façam isso também. Se eu sou maior que vocês, se eu sou o mestre, se eu sou o Senhor e eu estou fazendo isso, eu espero que vocês façam isso também. Eu estou dando o exemplo para vocês seguirem o meu exemplo. E essa passagem do lava-pés, né, ela nos remete mais à alegoria do serviço do que da limpeza. E hoje eu queria chamar um pouco a atenção da gente para a parte da limpeza. Do serviço a gente entende, né, que Jesus está dizendo: olha, eu sou maior
e estou aqui, ó, como um serviçal, fazendo esse trabalho de limpeza aqui em vocês. Vocês têm que fazer a mesma coisa. Então vocês têm que deixar a glória de vocês, o tamanho de vocês, a importância de vocês, a relevância de vocês para um lado e servir como se vocês fossem o mais humildes. No meu reino é assim, aquele que quer ser o maior tem que se diminuir e servir os demais. Só que eu quero chamar a atenção para a parte da limpeza. Porque assim, essa passagem ela fala, Jesus fala, vocês já estão limpos, mas o pé, vou lavar só o pé. A palavra já limpou vocês. E só pode ter o pé limpo quem de fato pisa na lama, não é? Então assim, eu não vou lavar o pé de alguém cujo pé esteja totalmente limpo. Eu vou lavar o pé de alguém que está com o pé sujo. E a pergunta é, o que significa esse pé sujo? Não é? No cotidiano da nossa vida, no cotidiano da nossa vida congregacional, na nossa vida em comunidade de fé, será que nós temos lavado os pés uns dos outros? Será que nós temos prestado esse serviço de cuidado com aqueles que sujaram seus pés? Olha, a gente ouve muito falar sobre desigrejados, né? Se o número de desigrejados aumenta, isso já é uma resposta para mim. Se existem pessoas que amam a Deus, amam a Jesus, mas não conseguem, não suportam andar com a igreja, isso deve indicar alguma coisa para a gente. Alguns você pode dizer que eles não suportam andar com a igreja porque eles querem andar de qualquer jeito, porque eles querem o Jesus cor-de-rosa, bonitinho, colorido, o Jesus paz e amor, mas eles não querem o Jesus completo, eles não querem o Deus que é fogo consumidor, que é juiz, que diz que você tem que ser santo, que diz que você tem que perseverar na santidade, sem santidade ninguém virá dele. Não é disso que eu estou falando. Não estou falando dessas pessoas que querem continuar mortas em seus delitos e pecados. Estou falando de gente boa de Deus. Gente sincera, que ama a Deus, que ama Jesus, que se arrepende dos seus pecados, que quer caminhar com Jesus, mas que quando vem para a igreja não consegue perseverar com a igreja. Existem N fatores dentro da igreja que afastam as pessoas de Deus. E isso pode ser um indicativo de que nós estamos falhando em lavar os pés dos irmãos. Porque se os pés deles estivessem sendo lavados, provavelmente eles estariam conosco. Eu queria contar uma história para vocês que eu li num livro, que é um livro de perguntas e respostas de um jornalista americano chamado Philip Yancey. E nesse livro tem um artigo, uma coletânea de artigos, né, que ele escreveu para uma revista cristã americana, e tem um que se chama Igreja da Meia-Noite. Nesse artigo, ele fala sobre um convite que ele recebe de um amigo para ir a uma reunião do AA, dos Alcoólicos Anônimos. Esse amigo dele era crente, mas estava um tempo sem ir para a igreja, mas ele era crente. E ele diz assim para o Philip Yancey: a igreja primitiva deve ter sido igual ao AA. O AA substitui a igreja local na minha vida, embora eu tenha um conflito, porque o AA não tem uma doutrina de fé, mas o AA me ajuda a sobreviver melhor do que a igreja. O AA me ajuda a sobreviver mais do que a igreja. O AA me ajuda a sobreviver. A igreja parece que não. E aí essa afirmação deixa o Philip Yancey com o bichão atrás da orelha, ele resolve ir. E por que a igreja da meia-noite? Porque as reuniões eram à meia-noite. E aí ele diz no livro, né, no artigo, que ele entra num salão sem luxo, sem nada demais, cheirando muita fumaça, aquela coisa de cigarro e tudo mais, e cartazes pelas paredes com dizeres, frases motivacionais, um monte de pessoas sentadas ali, e ele participa daquela reunião. Eu vou compartilhar com vocês algumas impressões que ele tem, né? Primeiro, ele deixa claro que os fundadores do AA, eles eram crentes, tá? E a dependência de Deus está lá embutida nos 12 passos do AA, né? Nos famosos 12 passos. Então eles colocaram isso porque é uma questão
era uma questão da vida cristã deles. E aí, o AA hoje é muito grande, tem no mundo todo vários tipos de organizações que combatem vícios, seguem o modelo do AA. Aí você vai ter grupos, o pessoal que é viciado em doce, chocolate, não só em bebida, mas também em cigarro, em pornografia, vai ter de tudo. Todo mundo seguindo esse padrão do AA. Por quê? Porque dá certo. E aí ele vai dizer assim, por mais que o AA tenha se tornado algo famoso no mundo todo, tenha ficado gigante, ele percebeu que os grupos eles funcionam meio que isoladamente. Eles não deixaram isso subir a cabeça deles, eles não têm uma metodologia complexa, eles não têm uma série de livros, uma série de materiais para você usar ali. O que eles têm de fato são reuniões pequenas, com grupos pequenos de pessoas, com foco no que eles falam e no cuidado de um para com o outro. Ricos e pobres são tratados de forma indiscriminada, semelhante, tudo igual. Ele diz que, como na reunião que ele foi, inclusive, tinha uma pessoa lá que acho que era um deputado e um outro empresário famoso da região, da cidade, e mais um monte de anônimos, incluindo o pessoal em condição de rua, né, em situação de rua. E estava todo mundo junto ali, e aí tinha aquela questão toda de cada um dar o seu testemunho, falar como foi a sua luta durante essa semana e tal, todo mundo aplaude, aquela coisa, todo mundo se apoia, e sem discriminação nenhuma. E aí ele percebeu que, assim, todo dia na vida daquelas pessoas era uma luta. Eles venciam o alcoolismo dia após dia. Só por hoje não, por hoje não, por hoje não. É só hoje. Um passo de cada vez. E a vitória deles era comemorada por todos. Havia uma alegria ali quando alguém virava e falava: poxa, caramba, ontem eu quase bebi, mas eu consegui, não bebi, todo mundo batia palma e no final o pessoal se abraçava. Ou então ele falava assim: poxa, eu estava querendo beber, mas aí eu liguei pro colega e 3 horas da manhã ele foi lá no bar, me resgatou, a gente voltou para casa e poxa, foi legal e tal, e todo mundo se ajudando. E era muito interessante, como ele dizia assim, que no final da reunião ele percebia que existiam pessoas que estavam há muitos anos sem beber, outras que tinham acabado de cair no dia anterior, e não havia nenhum tipo de diferença no tratamento que elas recebiam. O próprio amigo dele já estava há 5 anos sem beber, mas parece que essa é uma das marcas assim, onde geralmente as pessoas caem de novo. E ele diz que assim, ninguém se via como um ex-alcoólatra. Ninguém se via como um vencedor ali. Nós éramos alcoólatras? Não, nós ainda somos. Eu acho essa visão muito interessante, porque tem tudo a ver com a igreja, né? Porque nós ainda somos pecadores. E no final dessa reunião, para fechar essa história, o Felipe Anse, ele diz que ele perguntou para um amigo dele, né? O que você acha que falta na igreja que o AA tem? Porque você sente falta de doutrina, você sente falta do evangelho, da pregação, né, da palavra. Por que você não volta para a igreja e tal? Eu vou ler para vocês o que ele diz. Ele diz assim: olha, eu acho que falta dependência. Dependência de Deus. Um alcoólatra se sente inferior na igreja porque as pessoas passam uma imagem de superioridade. Parece que na igreja todo mundo é pleno, todo mundo é vencedor. Ninguém precisa de ajuda. Você não precisa de ajuda dos irmãos, talvez não precise de ajuda nem de Jesus. Todo mundo que você pergunta, está tudo sempre bem, está tudo ótimo, está tudo sempre na graça do Senhor. E ele vai falar assim: é engraçado que Deus use o meu alcoolismo para me atrair até Ele mesmo. Pois sem Deus e sem os meus amigos do AA, eu não poderia vencer o vício. Então ele coloca que ele não tem vergonha do vício dele, porque é justamente isso que tem levado ele até Deus e até aquelas pessoas do AA que estão ajudando ele. E aí ele vai terminar assim: talvez Deus queira usar o meu vício, a minha situação,
o meu tratamento no ar para ensinar para a igreja o que é ter dependência de verdade. Então aqui ele faz uma grave crítica à igreja, dizendo que nós falhamos em receber pecadores que estão ainda num processo de luta, que estão ainda num processo de libertação, que estão ainda num processo normal de santificação. Nós queremos que as pessoas venham já como se fossem glorificadas, como se fossem anjos. Isso é hipocrisia, porque nós sabemos que nem nós mesmos somos assim. Porém, isso dificulta as pessoas, porque elas começam a se sentir menores. Elas começam a achar que elas são mais fracas, que ali não é o lugar delas, que elas estão atrapalhando, que elas estão manchando a reputação da igreja, porque me viram entrando na igreja domingo, mas na segunda me viram fazendo alguma coisa que não devia na rua. E a gente falha em mostrar para as pessoas que aqueles que de dentro da igreja conseguiram alguma coisa, alguma vitória sobre o pecado, conseguiram mediante a fé e a dependência em Deus. E não porque são superpoderosos. Não porque são superpoderosos e independentes. É justamente o contrário. E aí eu queria falar sobre as raízes disso aí. Olha, por que isso acontece? Porque nós nos achamos melhores. Nós nos achamos menos pecadores que os outros. E o pior, nós esquecemos que o nosso ministério é de reconciliação e não de auditoria. A nossa missão não é fiscalizar a santificação dos outros. Nós deveríamos viver na dependência de Deus. Nós dizemos que vivemos. Mas para você ter um exemplo, por que orar é o nosso último recurso? Se vivemos na dependência de Deus, por que é comum a gente dizer: e agora, irmão, só Deus mesmo, agora está na mão de Deus, agora entreguei na mão de Deus. Como se você estivesse dizendo: tentei tudo que eu podia, agora só Deus pode resolver. Ou seja, não vivemos na dependência de Deus. A gente tenta fazer tudo na força do nosso braço. Em última instância, no último caso, se nada der certo, a gente ora. Se nada der certo, a gente jejua. Se nada der certo, a gente entrega na mão de Deus. Gente, isso é muito grave. João vai dizer, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 8, 9 e 10, ele diz assim: se afirmamos que estamos sem pecado, nos enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não cometemos pecado, fazemos de Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Nós nos sentimos melhores, achamos que não pecamos. Talvez porque eu não sou alcoólatra, eu acho que a minha raiva, o meu orgulho, a minha inveja não sejam tão graves quanto o alcoolismo, porque são pecados para dentro, só quem vê é Deus. Mas a gente precisa entender de uma vez por todas que todos nós pecamos e todos nós estamos destituídos da glória de Deus e todos nós precisamos da graça do Senhor. Não existe alguém que seja mais ou menos pecador num ambiente onde tropeçar em um ponto significa ser culpado de todos. Então, meus amados irmãos, a gente precisa quebrar essa barreira. Isso é um preconceito que nós temos. Com relação ao nosso ministério, Paulo vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 5, do verso 17 até o 20, o seguinte, preste atenção. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus. Ele que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, nós somos embaixadores de Cristo,
como se Deus estivesse fazendo um apelo através de nós. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Esse é o nosso ministério, chamar as pessoas para a reconciliação. Esse é o nosso papel nesse mundo, testemunhar do amor de Cristo, da obra de Cristo, da salvação que há em Cristo, pela graça, pelo dom da fé, para que os homens venham a se reconciliar com Deus. Mas se nós achamos que não somos pecadores, porque não cometemos aqueles pecados graves, porque não somos um gadareno cujos pecados ficam visíveis para todo mundo, nós então nem ligamos para o ministério da reconciliação. Nós passamos para a separação de joio do trigo, que é o ministério dos anjos, não é nosso. Meu Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Eu queria dizer, meus amados irmãos, que existe uma solução proposta pelo apóstolo Paulo, que é o que eu vou ler aqui para a gente. Mas a gente precisa refletir, a gente precisa orar no secreto, e pedir a Deus para sondar o nosso coração, para ver se há algum caminho mau, para ver se há alguma pitada de orgulho ainda que possa estar nos fazendo afastar pessoas de Deus. Se há uma pitada de religiosidade, de farisaísmo, de hipocrisia, que fecha a porta para a nossa pregação. Porque podem ter pessoas que poderiam vir, mas não vêm por causa de mim e de você. Porque a gente não faz bem feito o trabalho de anunciar a mensagem de reconciliação, a gente acha que a gente já está perfeito, e a gente fica então só fazendo auditoria da vida alheia, e aí acusando todo mundo de profano, acusando, dizendo que vai para o inferno, isso e aquilo outro. Mas olha só, existe uma solução aqui que Paulo propõe, que eu vou ler para vocês, e não é questão de ser libertino, nem de ser liberal a doutrina, não é questão de ser tolerante com o pecado no nosso meio, de permitir que as pessoas vivam um oba-oba, uma loucura sem fim, e estejam aqui na igreja, o importante é isso. Não é isso que eu estou falando. O Evangelho é transformação de vida, sempre foi e sempre será. Só que nós não controlamos essa transformação, cada um vai ter um processo, cada um vai ter um tempo. Na prática, nós devemos suportar em amor todas as pessoas, porque isso glorifica a Deus. Na prática, é isso que devemos fazer. Porque é isso que Cristo nos ensinou quando lavou o pé dos discípulos. E é isso que ele nos ensinou quando disse a regra de ouro. Então, o resumo do apóstolo Paulo, para a gente encerrar, é o seguinte: Romanos, capítulo 15, nos versos 1 até o 7, ele vai dizer assim, olha, nós que somos fortes, e se você ler o capítulo 14, você vai entender esse contexto de forte. O forte que ele está dizendo aqui é um pouco diferente do forte que talvez você esteja imaginando. No capítulo 14 ele vai falar sobre aquelas pessoas, aquelas brigas que havia entre umas pessoas acham que pode comer de tudo, outras acham que só pode comer vegetais, ou umas acham que pode, qualquer dia é um dia santo, outros acham que só um dia específico é santo, há um dia certo para adorar a Deus, não há. E aí ele vai dizer que o forte é justamente aquele que entende que todas as coisas são santas, são boas, são puras, que não existe essa separação que essa religiosidade faz. Então, domingo é o dia do Senhor. Não, todos os dias são o dia do Senhor. A gente pode adorar a Deus qualquer dia. Se domingo eu trabalho, eu vou adorar segunda-feira, não tem problema nenhum. Ah, Santa Ceia é no primeiro dia do mês. Não, meu irmão, a Santa Ceia pode ser todo dia se a gente quiser. Na verdade, seria até legal se fosse. Então, esse é o contexto de forte e fraco que ele está citando aqui. Não está falando no sentido de eu sou forte, porque eu tenho muita fé, porque eu sou muito santo, eu oro muito. Não, não é isso, tá? É mais uma questão de maturidade no entendimento do Evangelho. E aí ele vai dizer assim, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Que no caso aqui os fracos são os religiosos, tá? Mas vamos lá. Nós não devemos agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Então aqui a gente já tem o primeiro recado. A gente precisa agradar o próximo para a edificação dele. Então aqui já morre o ministério da auditoria de santidade.
Nós não vamos ficar cortando o joio do trigo, separando, nada disso. É Deus quem corta os galhos da videira que não dão fruto, não somos nós. A gente vai fazer o máximo, suportar o máximo a fraqueza de todo mundo para que as pessoas possam ser edificadas no nosso meio. Ora, se nós é que pregamos a palavra que liberta, vamos expulsar as pessoas que precisam de libertação? Jamais, que fiquem e que ouçam. Ele continua no verso 3. Por que isso? Porque também Cristo não agradou a si próprio. Mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Olha isso, gente. Os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. E esse é o nosso papel. Tem um irmãozinho que está na igreja todo dia e aí ele foi visto na sarjeta bêbado, no bar, no boteco da esquina. Os insultos daqueles que insultam esse irmão tem que cair nas nossas costas mesmo. Não tem problema não. Não vai manchar a nossa reputação não. Muito pelo contrário. Se ele está ali caindo de pinguço e pode ir para a igreja, então qualquer um pode. Sim, qualquer um pode. Porque a igreja é um local para gente que precisa de conserto, que precisa de ajuste, que precisa ser transformado por Deus. É aquela velha brincadeira da igreja ser um hospital. É isso. Aqui é para os doentes. Jesus veio para os doentes, não é para os saudáveis, não. E aí ele vai continuar, versículo 4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo que vem das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então a pessoa vai vir, vai ouvir a palavra, vai ler a palavra, vai meditar na palavra, ela vai receber através da palavra esperança e força para perseverar. E aí, a doutrina da perseverança dos santos, gente, reforma protestante, é isso, o Espírito Santo vai de glória em glória, aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Então a gente vai, através da pregação, todo dia, toda hora, com os irmãos, sem julgar, sem afastar, sem bater, sem criticar, mas só orientando, só orando, intercedendo e aconselhando, a gente vai ver pouco a pouco o processo sendo feito. C.S. Lewis vai dizer que a melhoria, o progresso, o crescimento na fé é algo que você só vê depois quando olha para trás, você não vê enquanto está acontecendo. Então a gente precisa ter isso em mente. Olha o que ele vai dizer no versículo 5. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Jesus Cristo. Precisamos ter um espírito de unidade. Enxergar todas as pessoas que vêm, que querem andar com Deus, como irmãos de verdade. A prostituta não vira uma irmã porque deixou de ser prostituta. Talvez ela deixe de ser prostituta porque foi tratada como uma irmã antes de ser. E aquilo a constrange, o amor de Deus a constrange. E talvez isso seja a força que impede ela de largar aquela vida e viver a vida que Deus tem para ela. Versículo 6. A gente precisa dessa perseverança, desse ânimo, do espírito de unidade. Versículo 6, para que, com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha isso. A mesma boca que vai glorificar a Deus vai ser a minha e a da galera que está sendo aí vista como pecadora, toda perdida. Vai ser a minha, a sua, a deles, a nossa boca. O louvor é coletivo, o culto é coletivo. Não são várias pessoas juntas fazendo cultos individuais. É todo mundo junto, o corpo é um só. E como todo corpo, existem partes do corpo que são mais indecorosas. Eu não ando nu por aí, porque existem partes do meu corpo que são frágeis, que são fracas, que são delicadas, que são vergonhosas, que eu preciso proteger. E o apóstolo Paulo vai dizer que essas partes, elas recebem mais proteção ainda. Para proteger o peito, eu boto uma camisa, mas para proteger minha genitália, eu boto uma cueca, depois eu boto uma calça, ainda tem um cinto. Olha só quanto cuidado eu tenho com essas partes mais indecorosas. Isso precisa ser refletido no corpo de Cristo também.
E aí no final ele vai terminar dizendo assim, versículo 7. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a aceitar as pessoas como elas são. Eu não estou falando de inclusividade, eu não estou falando de frouxidão ou liberalismo teológico. Eu não estou falando disso, Senhor. Eu estou falando que, assim como Jesus disse, aqueles que vieram a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora, que assim seja a nossa realidade na igreja. As pessoas que vierem ao nosso encontro, as pessoas que vierem às nossas reuniões, as pessoas que cruzarem conosco no dia a dia, as pessoas que nos pedirem ajuda, aconselhamento, Pai, que elas encontrem o abraço do Senhor, o amor do Senhor. Que nós tenhamos, ó Pai, a graça de acolher essas pessoas, de aceitá-las, porque Cristo nos aceitou. O Senhor nos amou quando ainda éramos pecadores. O Senhor prova o seu grande e infinito amor nisso, tendo morrido por nós enquanto ainda éramos degenerados, inimigos do Senhor. E por que agora vamos fazer diferente? Que a gente possa enxergar o outro como irmão, antes dele agir ou parecer ser um. Porque é só assim que a gente vai atrás das pessoas. Porque se o meu irmão está se perdendo, eu vou atrás dele para resgatá-lo. Agora, se eu olho para a pessoa e não vejo ela como irmã, eu vejo ela como uma criatura perdida, então ela que se lasque, vai para lá. Mas não! O nosso chamado é da reconciliação, não é do julgamento, não é do juízo, não é da condenação. O nosso ministério é da reconciliação. Somos embaixadores do teu reino. Somos aqueles que carregam um tesouro inestimável num vaso de barro. Somos falhos, somos limitados, somos pecadores. Todos nós somos pecadores, Senhor. Ajuda-nos a entender isso. Ajuda-nos e ensina-nos a acolher as pessoas. Para que não haja tanta gente, Pai, dizendo que ama o Senhor, mas odeia a igreja. E não digo daqueles que odeiam a igreja porque querem viver no pecado de qualquer jeito. Não, gente boa do Senhor, que quer andar em novidade de vida, que crê de verdade, que deseja transformação. Pessoas santas, cheias do Espírito Santo, não querem andar com a igreja. Ajuda-nos a ser como a igreja da meia-noite, Pai. Ajuda-nos a exercer o nosso ministério de reconciliação em dependência do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a ser mais poderosos na graça, na empatia, no acolhimento, no amor, no zelo e no cuidado, no pastoreio dessas almas, ó Pai, do que em qualquer outro aspecto sobrenatural ou espiritual. Eu prefiro, Pai, viver uma vida de igreja sem ver nenhum milagre, sem ver nenhum cego voltando a enxergar, se eu puder ver todos aqueles pecadores que entram nos nossos templos sendo curados para a vida eterna, sendo restaurados, sendo resgatados, sendo transformados para a honra e glória do Senhor. Abençoa a nossa comunidade, abençoa a nossa igreja, que possamos cada vez mais desenvolver esse caráter terapêutico, desenvolver cada vez mais essa atmosfera, Pai, leve e suave, que o Senhor nos ensine a sermos mansos e humildes como o Senhor é, para que nenhum de nós venha a ficar soberbo, metido a besta, para que nenhum de nós venha se achar grandes coisas, para que nenhum de nós venha se achar acima da carne seca, mas que todos nós possamos, juntos, glorificar o Senhor com uma só voz, um espírito de unidade, nos aceitando com as nossas fraquezas, sejam elas quais for, e orando, e clamando, intercedendo e crendo que o Senhor vai nos transformar e nos tornar semelhantes a Cristo até o último dia de nossas vidas, ou até que o Senhor venha. Essa é a minha fé, é a minha oração
eu te faço, pedindo para que seja feita a tua vontade no nosso meio, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, queridos. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. E eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Ele cuida de nós. Não esqueça. Deus cuida de ti. Tenha uma semana abençoada, uma semana feliz, uma semana em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, rica e abundantemente. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus o Filho e a comunhão do Espírito sejam com todos reunidos nesta noite e neste encontro, e com toda a Igreja de Deus espalhada pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Todo o povo de Deus diz amém. Queridos, um beijo no coração. Paz e graça, a gente se vê nos nossos próximos encontros. Tchau, tchau.